chamo Pedro Augusto Liro Silva, tenho 29 anos e minha profissão é músico. Toco na Paulista há mais ou menos uns 2 anos e o Sócrates junto comigo toca na Paulista há 1 ano mais ou menos. O primeiro interesse foi justamente ao ver meu pai tocar violão, né? Eu pedi para ele um brinquedo. Esse brinquedo era uma pequena guitarra de plástico. Esse foi meu primeiro contato, vamos dizer, com a música. A partir daquele momento eu enlouqueci, queria aprender, queria tocar. Não importa se era uma flauta, se era um cavaquinho, se era um bandolim. Porque inspira a pessoa, na verdade, tem poucos músicos assim em São Paulo e no Brasil. Então, tem que inspirar, tem que trazer essa música pra gente mais e deixar a música inspirar na cabeça das pessoas. Os grandes dilemas da nossa sociedade é as pessoas não se encaixarem nas suas posições. Muitas pessoas ainda estão em busca de se encontrarem. Por muitas vezes eu quis ser alguém. Por muitos meses eu me aprisionei. Bom dia, meu nome é Samuel Carneiro, eu sou engenheiro de formação, sou compositor musical, toco na rua, faço a melodia e interpreto as minhas próprias músicas, alguns covers também, mas digamos que eu me viro com as minhas músicas, né? Eu me garanto. Essa música chama-se Sexologia, eu compus tem 15 dias. Essa música eu fiz final do ano, chama-se Identidade. Vamos fazer a música que eu compus para o cabelo de uma moça na linha 9 da CPTM. Próxima canção chama-se Corporativismo. Produção, temos tempo? Deixa eu fazer uma animada então. Quem gosta de feijoada aí? Quem gosta de feijoada? Pelo que eu me lembro, eu cresci ouvindo música naquela nossa época, anos 80, né? Disco de vinil, ligar na rádio e pedir música. Eu estudei engenharia de 99 a 2003. Aí em 2004 eu vim para São Paulo. Foram aí mais ou menos 10 anos de mercado de trabalho, mas nunca deixando de lado o meu violão, né? Ela tinha os cabelos mais lindos de todos os vagões daquele trem, daquele trem, daquele trem. A rua veio mais ou menos em 2009, 2010. Eu morava inclusive aqui atrás, no Paraíso, né? E aí eu falei, quer saber? Eu não tô fazendo nada, tô com vontade de tocar e eu morri de vontade de vir tocar na rua, passar o chapéu. Eu vim tocar aqui na frente do MASP. Aí cheguei lá, já vi o cara panfletando, o outro... Aí tinha o meu amigo, o cara que eu conheci lá já tocando também. Aí a gente tocou o dia inteiro no MASP, na frente do Trianon, no metrô Consolação, no metrô Brigadeiro. Aí eu adorei. Vim pra rua com meus CDs, meus amigos distribuíam enquanto eu tocava. Inclusive, achavam que eu tava vendendo, eu falava gringo, eu falava, no, it's free, man, take one, it's free. E meus amigos no corpo a corpo e eu tocando. E ali eu desovei, só numa tarde eu desovei uns 200 CDs.
estou sem shows, sem banda fixa, sem produtor, sem escritório, sem agenciamento, sem empresário. Mas eu tenho meu violão, eu escrevo, canto e toco minhas próprias músicas. Então, esse ano eu vim firme, foi o seguinte, né? Eu falei, eu tenho tudo que eu preciso. Então eu não vou ficar dentro de casa esperando o empresário bater na minha porta. Eu vou pra rua, né? Eu vou tocar na rua. A rua é o que tem pra hoje. E tá legal também, sou grato à rua. Eu fiz um caminho realmente totalmente inverso. Primeiro eu estava na gravadora, aí eu virei artista independente. Tudo insiste em desmoronar pra virar tecnologia. Tudo insiste em desmoronar pra virar tecnologia. A luz do dia, a noite, a brisa, a cor das águas, o som das matas, um dia vão estar na memória eletrônica. Eu sou Olivia Gênese, sou cantora, compositora, produtora musical, professora de canto, tudo que envolve a música é minha vida. E mesmo que não se consiga, vale o tempo dessa vida. Eu comecei tocando em barzinho mesmo, tocando na noite, esse repertório de jazz e bossa. Fazia muito show, circuito Sesc, as casas que tinha na época. Eu não me sinto uma musicista de rua. Eu sinto que eu tinha que levar meu trabalho para as pessoas. E aí eu bolei isso de ir nas esquinas movimentadas, esquinas de metrô, de ruas, de cruzamentos, de movimento, barulho mesmo. Convidei o Luca Batista para essa proposta indecente de tocar comigo na rua. E ele aceitou, isso foi muito legal. Para mim tinha um valor especial de você estar levando beleza para a rua, tá levando beleza para o espaço público, né? É muito legal tocar na rua, você tirar o sorriso de uma pessoa. Então, à medida que um artista, um músico, um dançarino ou um grupo de teatro ocupa um espaço aberto, ele ressignifica aquele espaço. E quem toma contato com aquela obra acaba criando novos valores, novos olhares sobre aquele espaço que está sendo ocupado. E aí a gente foi para a rua uma vez por semana, toda sexta-feira, no horário do almoço. A gente levava músicas e as apresentava de uma maneira totalmente livre para quem quisesse apreciar, para quem quisesse, quem pudesse parar, apreciar. A minha ideia era levar minha música para as pessoas. Então eu não vendia CD e não passava chapéu. Eu não queria nada em troca. Perto da hora, sentindo o cheiro do mar, perdendo uma cabeça e a hora. Perto da hora, sentindo o cheiro do mar, perdendo uma cabeça e a hora. Olhando o voo das aves, um barco a vela passa, passa outro e vai embora. Passa outro e vai embora. Passa outro e vai embora. Passa É muito diferente você ter um público que já é o seu público. E outra coisa é você mostrar o seu trabalho para quem nem faz ideia de quem você é. No espaço fechado, não que seja regra, tá? Nunca entenda como regra ou como uma generalização, mas em geral é isso, a pessoa se prepara e quase do tipo, tá, me agrade, né?
Então estou aqui, paguei, quero ver o que vem daí. A pessoa está se deslocando, indo assistir o show. Então, o espírito dela está preparado para assistir um show. Quando você está na rua, você está vivendo a sua vida, passando por qualquer situação, problemas, não problemas, correria. E aí a música vem até você. A música tem esse poder de se deslocar e ao se deslocar no espaço como onda sonora, nos atravessar. Às vezes eu nem paro e apenas sou tocado por aquilo de alguma maneira. Porque quando você está no palco, você tem aquela situação de estar protegido pelo palco. A rua não te protege nesse sentido, emocionalmente, psicologicamente. Você está muito mais exposto na rua. E o fato de não estar plugado também te expõe. Porque o nível sonoro do seu instrumento, da sua voz, é equivalente ao de qualquer voz que está passando na rua batendo palma. A gente tem muito espaço e pouca cultura na rua. Pouca mesmo. A rua, a gente tem, por conta da verticalização desenfreada e essa loucura por carros. Ninguém mais anda a pé. Infelizmente, a gente teve até na gestão anterior da prefeitura, um amigo meu foi perseguido, que é o Rafael Pio, que toca guitarra na Paulista. Ele apanhou. Foi um negócio assim, absurdo, ridículo. Uma sorte do destino, tinha um fotógrafo passando na hora da repressão e bateu várias fotos do Rafael sendo preso, sendo jogado no chão, algemado, a guitarra dele para um lado, a cara dele no chão, aquelas coisas todas. Sem dúvida, o caso do Rafael Pio é emblemático. Rafael Pio Soares, sou músico, guitarrista, toco na rua aí há 17 anos. Quando eu comecei não tinha ninguém fazendo isso, assim, tinha no máximo os peruanos que tocavam flautinha lá e os repentistas nordestinos só. Aí teve umas coisas que aconteceram comigo aí em 2009, a Arte de Rua teve uma exposição na mídia aí, e a mídia nunca tinha parado para observar isso. A gente começou a receber as notícias, as primeiras notícias de repressão policial aqui principalmente na região central. Começou uma operação chamada Operação Delegada, e a ideia era justamente afastar os camelôs. E nessa de afastar os camelôs de determinadas áreas, sobretudo a área central e a área da Paulista, os artistas passam a ser confundidos colocados no mesmo balaio que os camelôs, né? Houve vários conflitos porque os artistas se negavam a sair de onde eles estavam, porque eles sabiam que tinham o direito de estar ali na rua. Por causa disso, a polícia ia, reprimia, recolhia coisas, às vezes agia com violência. E essas notícias iam chegando, mas a gente não tinha ainda nenhuma prova concreta. Os artistas populares sempre foram perseguidos ao longo da história, porque eles estão fora de uma oficialidade do campo das artes e do poder público. Até que aconteceu o episódio de Rafael Pio. Cara, foi uma situação que aconteceu na hora ali, o policial mandou parar, eu falei que não ia parar, ele pegou minhas coisas e eu dei a guitarrada no carro. Essas imagens foram estopim, rodaram as redes sociais, rodaram a imprensa. Isso de alguma maneira fez com que todo mundo se mobilizasse, foi uma convocação quase que espontânea, né? E aí, nas articulações nossas, a gente organizou uma manifestação na Avenida Paulista, que foi aonde ele foi reprimido e aonde estava tendo vários episódios, e levamos lá, por volta de 500 pessoas, a grande maioria artistas. Na segunda, mais de 1.000 pessoas, né, no vão livre do MASP. Fomos lá mostrar o quanto a gente afirmava o nosso direito constitucional de expressar livremente a nossa arte no espaço público.
Repercutiu na imprensa e na mesma hora o poder público chamou para uma reunião para dizer que não era bem aquilo e tal. E aqui a gente, no primeiro momento, conseguimos um decreto, né? E depois que veio a lei. A lei é uma garantia sólida e definitiva. O decreto era uma conquista ali na época para zerar as coisas, mas o decreto é temporário. Ele é mais efêmero, né? É uma lei que, na verdade, já estava assegurado pelo artigo 5º da Constituição, né? E isso aqui é mais estranho e absurdo. A gente tem 25 anos de Constituição brasileira, essas leis que estão surgindo com relação aos espaços abertos e aos artistas de rua, nada mais é do que garantir aquilo que já está no artigo 5º da Constituição. Na minha opinião pessoal é que essa foto e esse acontecimento foi um pouco mal usado, entendeu? Pelas pessoas que usaram, pela mídia. Primeiro porque fui eu que bati na polícia primeiro, eu que dei a guitarrada no carro. Segundo que as próprias pessoas que usaram isso como bandeira de arte de rua, muitas vezes não me impedem de tocar na rua. Outros artistas que começaram ontem, vêm com a lei na minha cara, assim, a lei que existe por causa do que aconteceu comigo, eles vêm com a lei e mandam eu sair, que agora é o lugar deles ali. Os artistas eles não gostam muito um do outro. Existe uma disputa de ponto violenta até. É meio que na base do grito, da porrada. Não, aqui é meu ponto. Não deveria existir, mas na medida em que o dinheiro não circula da mesma forma e na mesma quantidade em todos os espaços da cidade, alguns pontos são preferenciais para alguns artistas, justamente pela quantidade de recurso que circula. Mas é uma disputa muito mais pela questão da sobrevivência, de manter-se em determinado lugar. Não sei se existe, talvez na cabeça de um ou outro ali existe essa coisa da competitividade, mas acho que no geral, pelo menos os que eu conheço que tocam na rua, sempre uma coisa cordial, sabe? Cumprimento, e aí tipo tem as conexões via Facebook, não sabe daqui o outro tá tocando, mais ou menos. Eu sou a Marília, a gente é a banda Tecoporã, Pablo, Festus, Lea, Boa. A gente mora todo mundo junto hoje em dia. Tocamos na rua, nos metrôs, parques, mas nosso cotidiano é tocar na rua. Todos nós nos conhecemos na rua, então eu conheci o Felipe na rua, eu conheci a Lia tocando dentro do metrô, a gente conheceu Marília, a gente estava andando, então assim, tem esse histórico muito forte da música que surgiu na rua e do que nós somos. Na verdade éramos músicos de rua que nos encontramos e a coisa fluiu naturalmente. A ideia era viver de música, o que eu sinto que uniu muita gente é que todo mundo ali queria muito viver de música, fazer música o máximo do tempo possível. Eu fico muito encantado realmente assim, tocando na rua com tiazinhas que de repente são lá da periferia, humildes, sacou? E às vezes você vê que a pessoa é pobre, sabe? Você vê pela roupa, assim, pelo tipo, porque você vê que é daquele tipo de gente como a gente que vive na correria, sabe? No aperto. Mas mesmo assim ela tirou R$2 da bolsinha mal humilde, de chinelinho, que diferença que fez pra essa pessoa. Às vezes a pessoa viveu 60 anos e nunca ouviu um violino ao vivo. E ela passa ali e acho que tudo vai ficar na memória dela para sempre. Rapaz, é até engraçado que tem pessoas na relação de troca que procuram moeda para poder colaborar. Você já viu pessoas abrir carteira, dar uma forma de outra de
de dar um jeito de colaborar, né? Ou com R$2, ou com 10 centavos, ou com 5 centavos, né? A reação das pessoas na rua é muito louca. Eu tenho contato, eu tenho o povo ali, joga o dinheirinho, aplaude, pega um cartão. Tem gente que deixa bilhete, que faz desenho, que não deixa flores, bombom, chocolate, sabe? E as pessoas e tem esse contato muito próximo. E tem gente que fica muito desconfiado porque acha que você está tentando realmente empurrar, vender, convencer de alguma coisa. Umas nem olham, outras param e olham, outras acham ridículo, outras adoram. A gente sente as reações muito honestas, as pessoas que às vezes não estão nem aí, as pessoas que gostam muito, ficam lá e choram. O artista precisa de aplauso, ele precisa de reconhecimento. Ninguém quer ficar tocando pras moscas no fundo de um lugar lá. Pode dançar até morrer. Cada artista tem uma razão diferente para ir pra rua. Como na rua você se depara com muitas situações inusitadas, né? Então acaba te dando um certo molejo em certas situações, assim, sabe? A rua traz para nós muitas experiências. E é muito interessante a experiência, assim, porque tem gente que também não te enxerga, né? Tem gente que passa realmente por cima de você, quase. Tanto o artista pode se expressar, como qualquer cidadão que está naquele lugar pode interferir e intervir. Isso modifica a obra, ou melhora ou derruba, né? Tem gente que vem falar com a gente na hora que a gente está tocando, a pessoa vem e fala, pergunta um negócio, assim, que horas são? Então é sempre uma linha muito tênue, é uma corda bamba mesmo, é um espaço que é negociado. O que a gente curte bastante da rua é que essa relação artista-público é bem horizontal mesmo. A gente está tocando uma música, mas se alguém começa a puxar um papo, a gente para e fica, né, troca ideia com a pessoa, enfim. Por isso que ele é tão democrático. Na verdade, tanto o artista pode se expressar, como os demais que estão ali podem se expressar. Então é um espaço de negociação. A arte de rua é a forma mais democrática de levar a arte para a população. É possível sim viver da arte da rua, né? Tem muitos que sobrevivem só da arte de rua. Eu faço um bico ou outro, o Juan tem um emprego 2 vezes por semana, mas de resto, todo mundo só vive de tocar na rua. A gente paga aluguel, paga as nossas contas, compra aparelhos, conserva os instrumentos, tudo com o dinheiro que a gente ganha nas ruas. Não é fácil, a gente aprende a ser muito econômico. Dá um dinheirinho assim quando eu venho tocar, mas eu tenho ciência que eu preciso ter outras fontes de renda. É possível viver de arte de rua, sim. Se você, para músico, por exemplo, você pode vender CDs. É um trabalho cotidiano. Ele não vai ficar rico, milionário com aquilo, mas ele consegue pagar suas contas, se alimentar, e, enfim. Que é a escolha que eu fiz, quero viver de música, então tem que arcar com as consequências, mas dá. A pessoa está comercializando a arte dela. Se ela não pode fazer isso, aonde ela vai fazer? Vocês notaram que o nome da banda é Tecoporã, né? Guarani, Tecoporã, a pronúncia. É um estilo de vida, é o bem viver, assim. E esse bem viver é o bem viver consigo, né, consigo mesmo, e também com aqueles que estão ao redor. Então, assim, nós somos uma banda, nós moramos juntos na mesma casa, nós somos ao mesmo tempo mais que uma banda, nós somos uma família. O que faz a gente ser o que a gente é a nossa relação, é a relação que a gente tem. Então é isso que a gente tem que cultivar mais que tudo. E o produto final é só uma expressão daquele trabalho que a gente, de relação que a gente teve para chegar ali. Sabemos que a gente não vai ficar a vida inteira na rua, né? Que a gente vai gravar um CD, que a gente vai fazer show, que a gente vai crescer como banda, mas também que no dia a dia que a gente quer tocar na rua, a gente vai sair e tocar na rua, exercer esse direito de cultura que a gente tem, sabe? Esse direito de promover a arte e a cultura. Música na minha vida é tudo. Então eu vejo que eu acabei me encontrando como músico, como pessoa e como meu papel, né? Que é poder levar um pouco desse carinho, desse amor, dessa reflexão, dessa alegria, né? Através da música. Meu objetivo é continuar tocando, continuar fazendo o que eu tô fazendo, o que é difícil.
O meu projeto que eu gostaria, que vai ser, que eu sei que vai ser, porque eu tô vibrando, eu tô plantando, eu tô positivo, é ter uma renda mensal suficiente para dormir num lugar confortável, comer uma comida boa de vez em quando, fazer uma viaginha pra praia, levar a namorada, que eu nem tenho, no shopping. Ficar tocando na rua não é a intenção, mas tocar também na rua, sim. Mas hoje o cara tá na rua, amanhã não tá. Hoje ele tá no palco, amanhã ele tá na rua. Na verdade sou eu, minhas músicas, meu violão e minha vontade, né? Você tá mostrando sua arte, isso faz bem pra alma, né?